Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Domingo passado nós introduzimos o assunto a vida vitoriosa através do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo. Lembra no final de te dar a oportunidade de falar de volta, se eu esquecer. Nós iniciamos um estudo falando sobre a vida vitoriosa no Espírito Santo. Hoje ainda não é uma continuação, porque a continuação eu quero deixar para domingo, apesar que os irmãos que vieram e pensaram assim, mas será que o pastor vai continuar falando sobre casamento, casais, esposas, filhos? Não, vai ser diferente, tá? Não vou mais falar sobre esposos, esposas, filhos, pais. O assunto domingo foi só uma introdução. Então, a vida vitoriosa através do Espírito Santo, eu quero falar no próximo domingo. Mas hoje, para nós não sairmos da linha que nós já iniciamos domingo, eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo. Algo que a gente precisa saber. Já que nós temos uma vida vitoriosa sendo cheios do Espírito Santo, ou dominados, controlados pelo Espírito Santo, nós precisamos saber um pouco quem é o Espírito Santo, como é que funciona a vida cheia do Espírito Santo, ou a vida controlada, dominada pelo Espírito Santo. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer a Ti nesta noite por estarmos aqui reunidos na Tua santa presença, e por nós podermos compartilhar da Tua palavra, por podermos estar nessa comunhão com os queridos amados aqui reunidos, e nós pedimos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele sinta-se bem no nosso meio, Ele possa estar agindo nos corações, tocando os corações, como já tem tocado, através desses louvores ungidos, desses louvores abençoados, que enchem o nosso coração, a nossa alma de gozo. Que o Teu Santo Espírito continue tendo essa liberdade de agir, de atuar no nosso meio. Eu sei que pessoas já foram curadas aqui através do louvor, já houve libertações, Pai, de males, de doenças, e se houver ainda algum problema físico, espiritual, alguma doença, alguma dor, algum incômodo no físico, eu agora quero repreender em nome de Jesus e declarar que quem entrou aqui com alguma dor, com algum mal-estar, com algo físico, Senhor, que não é para estar no corpo, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo mal-estar, toda dor, toda enfermidade, toda doença, nós declaramos cura aqui nesta noite. E enquanto a Tua palavra for pregada e exposta, que também continue o Teu Santo Espírito agindo, trazendo cura física, mental, emocional, espiritual, em todos os sentidos, porque nós estamos aqui para nos submetermos ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para termos uma vida, primeiro vamos ver aqui um texto que eu separei no livro de Atos, capítulo de número 6, nós vamos falar um pouco da vida de um homem que foi cheio do Espírito Santo e tremendamente usado por Deus. O seu nome? Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 em diante. O texto já está aí projetado. Quem não conseguir ler aí na Bíblia, está projetado, é só ler aí, tá bom? Diz assim: Estevão, homem cheio de graça, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés
e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. A partir do capítulo 7, nós temos o discurso de Estevão, a pregação que ele fez ali, mas nós não vamos ler, nós já visto que é um tanto extensa. Depois, se os irmãos quiserem ler em casa, é bem interessante a pregação de Estevão, que ele começa falando de Abraão e ele vai até o Senhor Jesus. Ele traça toda a história, desde a saída de Abraão, do chamado de Abraão, como que Abraão foi em direção à terra da promessa, como eles ficaram sendo escravos no Egito, como Deus levantou Moisés, o libertador que os tirou dali, como Deus os conduziu pelo deserto durante 40 anos, como Deus os introduziu à terra da promessa, como depois eles desobedeceram, foram rebeldes mais uma vez, espalharam-se pela terra, como Deus prometeu enviar Jesus, trouxe Jesus. E aí ele termina o sermão no versículo 54. E aí ele diz assim, continua o texto dizendo assim, agora versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isto, depois de ouvirem o sermão de Estevão, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Muito bem, queridos, os irmãos têm uma ideia quem é o Espírito Santo e como age, como atua o Espírito Santo. É bom nós lembrarmos que no Antigo Testamento não eram todos os homens ou mulheres que podiam ser possuídos, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possuía reis, sacerdotes e profetas. Três categorias, tem três classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Eram somente essas três categorias de pessoas, essas três classes, que tinham o privilégio de serem possuídos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo os possuía para que eles pudessem exercer esses três ofícios: o de rei, o de sacerdote e o de profeta. Mas, vindo o Senhor Jesus, ele prometeu: olha, eu vou para o Pai, mas assim que eu for para o Pai vos enviará o Espírito Santo, e ele então estará com vocês e ajudará vocês a fazerem a obra de serem minhas testemunhas neste mundo. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, ele nos prometeu o Espírito Santo, dizendo que ele viria para nos ensinar, para convencer o pecador do juízo, da justiça, e ao mesmo tempo também para possuir-nos, para que nós pudéssemos com intrepidez fazer a obra dele. Nós sabemos que até a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a terra. Ele continuava somente auxiliando
os discípulos na obra, mas ainda os discípulos não eram cheios do Espírito Santo. Tanto é que após a morte do Senhor Jesus Cristo, eles ficaram trancafiados dentro das suas casas, com as portas e janelas fechadas, com medo dos judeus, porque eles ainda não tinham aquela intrepidez, aquela coragem de serem testemunhas ou mártires pelo Senhor Jesus Cristo, porque a palavra testemunha quer dizer, no original ela tem o sentido de mártir, aquele que se entrega ou morre por uma causa. Então nós vemos que o Espírito Santo ainda não havia descido. Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ascendeu aos céus, e ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, como em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, como em todos os confins da terra. Essa promessa está registrada no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, e a palavra de Deus continua dizendo no livro de Atos, que por 10 dias, eles ficaram reunidos num lugar chamado Cenáculo. Eram cerca de 120 pessoas reunidas em oração, durante 10 dias, num lugar chamado Cenáculo. E no 10º dia veio do céu um vento impetuoso, um som de um vento impetuoso, e de repente foram vistas línguas como que de fogo descendo sobre as cabeças de todos aqueles 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, e de repente começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo fosse concedendo que eles falassem. Porque naqueles dias estava acontecendo em Jerusalém uma festa que era chamada Festa de Pentecostes, e vinham judeus de todas as regiões ali da Ásia, da Europa, vinham judeus para estarem em Jerusalém, e esses judeus, cada um foram evangelizados na sua língua materna, porque os irmãos sabem que judeu, onde ele nascer, ele é judeu. Então haviam judeus de várias nacionalidades, judeus que falavam várias línguas, e por um milagre de Deus, os discípulos cheios do Espírito Santo falavam, pregavam, profetizavam na língua que aqueles judeus entendiam, e eles eram ouvidos e entendidos pelos judeus. Aquele dia foi chamado era o dia de Pentecostes, o dia que acontecia essa festa judaica em Jerusalém, chamada Pentecostes. E o Espírito Santo resolveu descer ali, inaugurando o seu ministério terreno. A partir dali, os discípulos ganharam uma tremenda intrepidez, ganharam uma tremenda força, uma tremenda coragem, começaram a pregar o Evangelho, e o Espírito Santo não mais se ausentou da igreja desde aquele dia da sua descida, da inauguração do seu ministério terreno, e está conosco até hoje, e o Senhor Jesus prometeu que Ele ficaria aqui na terra enquanto a igreja aqui estivesse. Então é uma realidade que nós temos o Espírito Santo. Nos evangelhos, nós vemos Jesus ensinando os discípulos a pedirem o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo ainda não tinha descido. Até tem em Lucas capítulo 11, o versículo que fala assim: olha, se vós, sendo maus, um filho sendo mau, pede ao pai um peixe, o pai não lhe dá uma pedra, ou pede ao pai um ovo, o pai não lhe dá um escorpião, quanto mais o Senhor vos dará o Espírito Santo, se vocês assim o pedirem. Então eles pediram, naqueles dias que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar, pediram, e o Espírito Santo veio sobre eles e permanece até hoje. O que eu quero dizer, queridos, é que se o Espírito Santo de Deus, ele está entre nós, ele está à disposição da igreja, e ele habita em qualquer um que se entrega ao Senhor Jesus, que resolve receber o Senhor Jesus no coração. Quando nós abrimos o nosso coração para a conversão, para sermos salvos, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no nosso coração. É impossível nós seguirmos a Jesus, nós servirmos a Jesus, é impossível nós sermos discípulos de Cristo
sem o Espírito Santo. Então, se você é um discípulo de Cristo, se você está aqui seguindo a Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, é fato, certo, que você tem o Espírito Santo. Amém? Então, todos vocês que aqui já entregaram a vida a Jesus, têm o Espírito Santo. É errado eu pedir, Senhor, me dá o Espírito Santo, porque eu já tenho o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Jesus ensinou os seus discípulos a pedirem o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo ainda não havia descido. Mas agora que o Espírito Santo já está aqui no mundo, e ele está auxiliando a sua igreja, nós não precisamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vem habitar em nós quando nos arrependemos dos nossos pecados e quando confessamos Jesus como nosso Salvador, entregando a vida a Ele. Correto? Agora, se eu tenho o Espírito Santo está em mim, como eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo? Primeiro, aquilo que eu falei domingo, entendendo que ser cheio do Espírito Santo não é como se você fosse um recipiente, o Espírito Santo fosse um líquido e ele fosse te enchendo. Primeiramente, hoje nós estamos aqui quebrando alguns paradigmas, algumas ideias erradas que nós muitas vezes aprendemos. Primeiramente, será que eu devo orar pedindo a Deus para que me encha do Espírito Santo? Será que eu tenho que orar assim, Senhor, me enche do teu Santo Espírito? Eu sei que muitas vezes eu orei assim, eu sei que muitas vezes foi ensinado que orássemos assim, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Mas o que nós vemos em Efésios 4, não é para nós pedirmos a Deus que nos encha do Espírito Santo, é para nós nos enchermos, é um imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Então, não é eu que tenho que pedir para Deus me encher do Espírito Santo, não é eu que tenho que pedir para o Espírito Santo me encher, é um imperativo, sou eu que devo me encher do Espírito Santo. Não é isso que a palavra diz? Enchei-vos, não vos embriagueis do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ação que cabe a nós, não cabe a Deus me encher do Espírito Santo, cabe a mim me encher do Espírito Santo. E como eu me encho do Espírito Santo, se ele não é algo fluido, ele não é algo líquido, é que eu sou um recipiente e fico de boca para cima? Eu sei que tem muitos cânticos que a gente canta, que nós não podemos basear a nossa doutrina em cânticos, louvores, porque muitos deles fogem ao que a Bíblia diz. Nós temos que ir na Bíblia. Então, se o Espírito Santo não é algo fluido, não é algo líquido, que eu fico como que com um vaso de boca aberta para cima, esperando ser cheio do Espírito Santo, mas eu me encho como se fosse no imperativo, e é no imperativo, como então é? O que é encher-se do Espírito Santo? Se é um mandamento. Encher-se do Espírito Santo é domínio. Encher-se do Espírito Santo é escolha. Encher-se do Espírito Santo está nas atitudes que nós tomamos. É eu deixar que o Espírito Santo dirija e controle os meus pensamentos. É eu deixar que o Espírito Santo dirija e controle minhas escolhas. É eu deixar que o Espírito Santo, ele haja em mim de uma forma que as minhas atitudes não venham ser a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Isso é encher-se do Espírito Santo. Está vendo a diferença? A ideia que nós aprendemos, que muitas vezes nos foi ensinada erroneamente, é que sim, encher-se do Espírito Santo é algo passivo. Eu só tenho que ficar de boca aberta para cima, esperando ser cheio. Quando o pregador prega, quando o pastor faz uma oração, alguém faz uma oração impondo as mãos sobre mim, enfim, quando eu ouço um louvor muito legal, gostoso, eu me encho assim. O Espírito Santo, como fluido, ele se derrama sobre mim. Não é essa a ideia bíblica. Não é dessa forma passiva que eu me encho do Espírito Santo. Eu me encho do Espírito Santo quando eu me submeto a Ele,
quando eu me rendo ao Espírito Santo, quando eu deixo Ele me dominar, quando eu deixo Ele atuar, quando eu deixo Ele agir em mim, quando eu deixo Ele escolher por mim, quando eu deixo Ele tomar as atitudes que eu deveria tomar. Em vez de eu fazer a minha vontade, eu peço que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Viram a diferença? O encher-se do Espírito Santo é algo imperativo, é algo ativo que eu devo fazer, e não algo passivo que eu tenho que esperar. Eles esperaram aqueles 10 dias em jejum e oração, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a terra. Agora que o Espírito Santo já desceu e está à nossa disposição, está agindo na vida da igreja, eu só tenho que me deixar ser direcionado pelo Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, deixar que Ele atue nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, nas minhas vontades. A frustração que muitos têm de não conseguir ser cheios do Espírito Santo por muito tempo, só geralmente naquele momento que receberam